Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler apenas um versículo, versículo 51. Texto muito conhecido de todos nós. Diz assim, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Você pode dizer amém? Amém. Tomai seu assento. Quando o pastor Samuel me comunicou que eu estaria trazendo a palavra final neste culto desta noite, eu me lembrei, pastor Samuel, quando há 2 anos e meio atrás, ali na congregação que nós pastoreávamos desta igreja, num culto de terça-feira, o Sandro, aquele menino de 9 anos, que sempre chegava nas nossas reuniões com sua mãe, seu pai, a sua irmãzinha, ele sentou na frente como sempre, e naquela terça-feira, culto de ensino, é um culto mais metódico, ele não dormiu. Eu falei, eu ali na frente, observando, e o Sandro não dormiu, porque criança passa o dia brincando, correndo para um lado e para o outro, chega à noite, num ambiente calmo, silencioso, a tendência realmente é dormir. E quando acabou o culto, o Sandro chegou: pastor Otacílio. Ele sentou ao púlpito, na cadeira, e falou, respirou fundo: pastor Otacílio, como é bom sentar aqui. E eu ri muito. É bom sentar aqui, mas há uma responsabilidade sobre os nossos ombros, e uma responsabilidade que evidencia nesse exato momento, quando nós estamos aqui em nome do Senhor, e falamos aqui não em nosso próprio nome, mas no nome maravilhoso, salvador, sacrossanto de Jesus. Conta-se que trouxeram um cacique até a cidade, a uma grande cidade, e naquele horário de pico que todos nós passamos, participamos, horário de fechamento das empresas, horário quando as indústrias estão se fechando, e levaram aquele cacique até o centro da cidade, para ele perceber, para ele ver como que é diferente estar na selva e estar no centro de uma grande metrópole. E aquele cacique, todo ali constrangido, olhando aquela movimentação toda, olhando aquelas pessoas correndo atrás de táxi, correndo atrás de ônibus parando fora de ponto, e aquele corre de pessoas. Aquele cacique com as mãos cruzadas, e ele estava numa praça, e de repente ele se agacha, e ao se levantar, ele traz em suas mãos um grilo. Aquele homem da selva, aquele homem do mato, ele foi capaz de exercitar a sua sensibilidade diante de todo aquele tumulto, diante de todo aquele turbilhão, e ouvir o canto de um grilo. Nós estamos diante de um texto que fala de um homem cego de Jericó. Este homem, ele era cego, mas ele não era surdo. E ele ouviu, diante daquela multidão que estavam acompanhando Jesus, ele ouviu algo, coisas que muitos naquela multidão não tiveram a sensibilidade, a percepção de ouvir, que quem estava caminhando em meio àquela multidão era alguém que poderia fazer muita coisa, poderia fazer um milagre. Marcos é de uma maestria fora do comum ao escrever esse texto.
muito diferente do evangelista Mateus, muito diferente do evangelista Lucas. Marcos começa o seu texto, desde o capítulo 1, proclamando o evangelho, diferentemente de Mateus, que começa com a genealogia, e Lucas com a humanidade de Jesus. Marcos, ele não se preocupa em todo o seu livro de registrar as palavras, o discurso de Jesus, mas sim o ato, a ação de Jesus. E estamos diante de um texto em que Jesus age. É tanto que no original desse livro, meus irmãos, nós vamos encontrar 40 vezes a palavra imediatamente. Tamanha a ação escrita desse evangelista. No capítulo 10, no início, nós temos Lucas registrando 2 discípulos que queriam ser mandão. Logo em seguida, ele registra um rico que fez pouco caso de Jesus, que não estava nem aí para o mestre. Mas ele encerra o capítulo 10 com um homem pobre, mendigo, cego, que afeiçoou-se por Jesus. É isso que o texto está nos despertando, nos chamando. Nós termos uma afeição com Jesus. Nós exercitar a nossa sensibilidade e ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós, está falando pela sua poderosa palavra nesta noite. O texto diz que ele era filho de Timeu. Além de Marcos dar esse perfil desse homem, cego, mendigo, pobre, filho de Timeu. Existem uns comentários extra-bíblicos que diz que Timeu, o pai desse homem cego, mendigo, pobre, fora um militar, e que ao se aposentar, ele escolhe Jericó para continuar a sua vida, descansar, desfrutar da sua aposentadoria. Mas com a invasão romana, os romanos entraram e tomaram posse daquilo que era de Timeu. E Timeu, muito revoltado, os romanos o mataram, o crucificando. E diz alguns especuladores que por isso pegaram o seu filho, que esse nome Bartimeu, duas junção do nome, que quer simplesmente dizer Bartimeu, é provável até que esse nome o pai se chamava também Bartimeu. Furaram os olhos do seu filho Timeu, para que ele também não seguisse o caminho do pai de ser um homem revoltado. E agora o texto nos diz que esse homem, cujo o evangelista Marcos nos dá essas características dele, que tinha tudo para ser um homem revoltado, tinha tudo para ser um homem de andar para um lado e para o outro, triste, cego, mendigo, filho de Timeu, era conhecido como filho de Timeu, assentado à beira do caminho, não vivia em sociedade, talvez não tinha muitas amizades, mas o texto diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu coisas. Ele ouviu que quem estava vindo era alguém que poderia fazer alguma coisa por ele. E é esse Jesus que nós anunciamos aqui, semana após semana, um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos
convocado aqui nesta noite para dizer para cada um de nós, de forma muito pessoal: que queres que eu te faça? Eu acredito que todos nós que estamos aqui desejamos também ouvir isso que Bartimeu ouviu. Mas nós estamos ouvindo pela sua palavra. É a palavra de Deus que está dizendo e que nós podemos tomar para a nossa vida. Você pode tomar para si e ouvir o que Deus está falando nesta noite pela sua palavra. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Esse homem pobre, mendigo, ele prontamente: eu quero tornar a ver. Com certeza os nossos pedidos aqui nesta noite, se fôssemos evidenciá-los, seriam dos mais diversos. Mas mesmo assim, Deus tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, por 7 vezes: quem tem ouvido, ouça. E esse homem, ele ouviu coisas. E o texto diz que falaram com ele: é Jesus o Nazareno. E quando falaram com ele: olha, é Jesus o Nazareno que está vindo aí. Diz o texto no verso 47 que ele pôs-se a clamar. Você pode clamar nesta noite. Esse é o momento de você pedir ao Senhor aí no seu banco aquilo que você tanto almeja, deseja para a sua vida, para a sua família, para essa nação, para a nossa cidade. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Verso 47: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que profissão de fé! Ele ouve dizer que é Jesus o Nazareno, mas na hora de clamar, ele não diz Jesus Nazareno, de maneira nenhuma. Ele dá uma autêntica profissão de fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tu és o Messias. Jesus, não há outro que pode resolver o meu problema. Jesus, não há outro que pode curar a minha enfermidade. Ele era cego, mas não era mudo. Ele ouviu e ele clamou. O profeta Jeremias fala no capítulo 33, verso 3, que todos nós conhecemos: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você já clamou ao Senhor nesta noite? Você tem clamado ao Senhor? Não é clamar a nós, pastores, mas é clamar ao Senhor. Clama a mim, que eu vou te responder de uma forma grande, de uma forma firme. Coisas que você não sabe, eu vou te responder. Você está disposto a clamar nesta noite? Clamar pela sua alma, clamar pela sua família, clamar pela sua igreja. Clame ao Senhor, porque só Ele pode, só Ele tem todo o poder. Ele era cego, mas ele não era paralítico. Ele era cego, não era surdo. Ele era cego, não era mudo. Ele era cego, mas não era paralítico. E quando ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve todas as coisas. Quando ele clama a Jesus, quando ele começa a clamar a Jesus,
e dá uma profissão de fé pública que eu e você temos que dar. Eu me lembro que quando, aos 12 anos de idade, menino, não sabia de nada, e naquele tempo na nossa igreja, para participar, para membrar, para se batizar, a profissão de fé era individual, vinha na frente, e o pastor me chamou, Tacílio, e na medida que a gente vinha andando, o pastor ia falando a nossa filiação, ia dizendo quem nós éramos, e quando a gente chegava diante do microfone, né, e o pastor, Tacílio, você quer ser crente? Eu, sim. Ô Tacílio, você vai ser dizimista? Eu falei, sim. Ô Tacílio, você vai participar da igreja em tudo? Sim. Só sim, sim. Mas dei a minha pública profissão de fé. E o que esse homem, totalmente fora do contexto da sociedade, que vivia à beira do caminho, ele deu a sua pública profissão de fé, que é isso que eu e você temos que fazer todos os dias da nossa vida, confessar que Jesus é o Senhor da nossa vida, confessar que o Senhor, Ele tem prioridade na nossa vida, confessar que só tem lugar para Ele no nosso coração. Ele ouve que era Jesus Nazareno, mas na hora de suplicar ele reconhece que Jesus era o Messias prometido. Ele reconhece que Jesus é o Salvador. E a mensagem que sai desse púlpito nesta noite é essa: Jesus é o Salvador. E você pode confessar, nós podemos confessá-lo todos os dias da nossa vida. Jamais negar o poder de Deus na nossa vida, jamais negar a presença de Deus na nossa vida. Jesus manda chamá-lo. O clamor desse homem, pobre, mendigo, que vivia à margem da sociedade, ao clamar, a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Jesus manda chamar. Ele não era paralítico. Foram lá, falaram com ele e levaram até Jesus. E diante desse pedido dele, quando estava à beira do caminho, olha que esse homem, ele usa de sabedoria, ele usou de estratégia. Interessante que o evangelista Marcos, nesse capítulo, ele diz assim no verso 46, e foram para Jericó, ponto final. Na mesma linha, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, há alguém que diz que Bartimeu, quando ele entra em Jericó, quando ele foi para Jericó, há alguém que diz que Bartimeu chegou a clamar, mas era muita gente, a multidão era grande, mas ele perseverou. Eu vou ficar aqui quando o Nazareno sair. E o Nazareno sai, e ele clama. Ele usou de sabedoria, ele ficou no lugar estratégico. Nisso que ficou no lugar estratégico e soube que era o Nazareno, ele clama. Ele não se deteve pela multidão. Ele não ficou olhando, não ficou prestando atenção, ouvindo se essa multidão poderia atrapalhá-lo dele clamar. Porque ele faz uma profissão de fé, ele faz uma confissão de muita responsabilidade. Porque você confessar, nesse contexto, Jesus como Messias, se os romanos ouvissem isso, era sério problema para esse homem. Mas ele não se importou, e ele clama: Jesus, filho de Davi, fecha a boca, cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa o que cada um de nós estejamos passando na nossa vida, o importante
é você clamar e colocar diante de Deus. Ele usou de sabedoria. Estamos usando de sabedoria. Nesse domingo, paramos e agora vamos ouvir, vamos cultuar ao Senhor. Ele aproveitou essa oportunidade para clamar ao Senhor. Ele não se importou quem estava do seu lado, se ele estava falando português certo ou errado. Simplesmente ele clamou, não importando. Fecha a boca, irmão, não importa. Se você vai clamar Jesus filho de Davi, ou Jesus Nazareno, ou meu Pai, ou meu Deus, não importa. O importante é você clamar. E nós estamos aqui para clamar por esse Deus, por esse Senhor, que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. O exemplo desse homem fala muito conosco nesses tempos que nós estamos vivendo. Diante de tantas ideias errôneas a respeito do nosso Deus, diante de tantas concepções errôneas, mas nós nos posicionamos a clamar ao Senhor que pode todas as coisas. Você está disposto a clamar? Talvez você que entrou aqui nesta noite não faz parte desta igreja, chegou aqui a convite de alguém, chegou aqui, está tudo bem na sua vida. Ou talvez algumas coisas na sua vida não estão indo bem. Mas nós temos essa oportunidade de clamar ao Senhor. Clamar aquele que pode fazer todas as coisas. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Esse momento é o momento que a igreja clama ao Senhor por salvação de alma, por libertação. Esse momento é aquele momento especial que você que entrou aqui nesta noite deseja aceitar ao Senhor como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. Você quer mudar de vida como esse homem que era cego, mas não era surdo. Ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o Evangelho, ele ouviu que Jesus estava passando, ele não perdeu a oportunidade. Enquanto a igreja ora, eu quero convidar você que está aqui, que deseja aceitar ao Senhor, quem sabe nesta noite, da sua profissão de fé. Eu reconheço que preciso de Jesus, eu reconheço que necessito de mudança na minha vida. Glória a Deus. E a igreja clamando ao Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo, tenha coragem, faça como aquele homem, clamou, confessou, teve coragem de se expor diante da multidão e dizer: Jesus, tu és o Messias, eu preciso de ti, eu necessito de ti. Se você precisa de mudança na sua vida, se você quer mudança na sua vida, a oportunidade está sendo oferecida para você. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela sua vida, nós vamos aconselhá-lo com a palavra de Deus. Enquanto isso a igreja clama, a igreja ora, a igreja busca o Senhor. Venha em nome de Jesus. Tenha coragem e tome uma posição ao lado do Senhor. Nós vamos orar então. Algumas vidas já estão aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. E você que é crente, quem sabe está desanimado,
não está conseguindo clamar, não está conseguindo confessar esse Jesus, oportunidade. Você pode vir até o altar de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pode ser muito tarde, mas hoje Cristo quer te salvar, quer te libertar, quer falar contigo. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar por nossos irmãos aqui. Se você puder, estende a mão. Querido Deus e Pai, aqui estão essas vidas e nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar trabalhando, fortalecendo, renovando, Senhor, libertando para a glória do Teu nome, Senhor. Escrevendo o nome dessas vidas no livro da vida, concedendo, Senhor, a libertação que tanto eles precisam. Ó Deus, eles estão clamando a Ti nesta noite. Eles tiveram essa coragem, Senhor, não se importaram com nada, estão clamando a Ti. Abençoe, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Muito obrigado. Santo és tu para sempre. Aleluia. Glória a Deus.